Maio é o mês da família, vocês já estão sabendo, já falamos, já repetimos aqui. E hoje eu quero fechar o mês da família. E eu vou fugir um pouquinho de Colossenses, que era o texto que eu estava estudando. Eu tenho uma outra mensagem a respeito desse assunto para compartilhar aqui com a igreja. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para a gente trabalhar aqui nessa mensagem, nessa pregação. Filho de peixe, peixinho é? Opa, tem gente que falou não, outros assim deram uma concordada. Filho de peixe, peixinho é? Bom, será que essa expressão é real? Será que é verdadeira? Com certeza, eu tenho certeza que você já viu situações de filhos que repetem as atitudes dos seus pais. Pais e mães, filhos e filhas. Mas quando a gente fala filho de peixe, peixinho é, a gente pode olhar pelo lado positivo de filhos que têm os mesmos acertos do pai, mas geralmente geralmente nós acentuamos o lado negativo. Filho de peixe, peixinho é, você observa aquela situação, por exemplo, do pai que vive nos botecos da vida, do pai que gasta todo o seu dinheiro na bebida alcoólica, que não coloca o dinheiro em casa, e o filho que cresce vendo essa situação, e de repente ele entra nesse mesmo mundo, e de repente o que satisfaz ele não é apenas o álcool, de repente ele vai para outra droga, e a prisão dele é maior ainda. Filho de peixe, peixinho é. Ou ainda a situação de uma filha que cresce em um contexto talvez de pais separados, em que ela vê a mãe se prostituindo. E quando eu falo mãe se prostituindo, eu não estou falando daquilo que socialmente chama de profissão. Eu estou falando se relaciona com vários homens diferentes, sem se importar muito com a sua família ou com o seu próprio corpo. Se relaciona com muitos homens, sexualmente eu digo. E de repente essa filha cresce, e essa filha se entrega para vários homens, e essa filha tem vários filhos de pais diferentes, de homens diferentes, e ela vive as mesmas frustrações em casa. Filho de peixe, peixinho é. Bom, também tem filho de peixe, peixinho é a situação inversa. Filhos que veem nos seus pais bons exemplos. Bons exemplos. E eles repetem esses bons exemplos do pai e da mãe dentro de casa. Eu já ouvi essa expressão na minha vida, filho de peixe, peixinho é, quando eu conto, eu sou pastor, e quando eu conto que meu pai também é pastor, hoje aposentado, mas ele é pastor chamado pelo Senhor também. Muitos falam, eu já ouvi, filho de peixe, peixinho é. Eu não sou pastor porque meu pai é pastor, eu sou pastor porque Deus me chamou. Com certeza o bom exemplo dele me ajudou bastante a aceitar o chamado do Senhor e a viver esse chamado. Filho de peixe, peixinho é. Você sabia que, ao que parece, o Senhor Jesus sofreu com essa situação, filho de peixe, peixinho é? E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da família de Jesus. E a gente vai não apenas observar a família de Jesus, nós vamos andar um pouquinho mais para trás, para os antepassados de Cristo, e observar algumas coisas importantes que nós precisamos entender sobre a família. Mas, acima de tudo, a proposta dessa mensagem nessa noite é a restauração que Deus pode fazer na tua família. A restauração que o Senhor pode fazer na tua vida. Não importa a família da qual você pertença ou venha. Não importa. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Nós vamos ler do 38 até o 41. João capítulo 8, a partir do verso 38, do 38 ao 41. A palavra de Deus diz: eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus. E assim mesmo, vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos mais uma vez em oração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela importância da família no nosso meio. Obrigado pela importância da família
na tua palavra. E obrigado pela restauração que o Senhor tem para fazer em tantas famílias aqui, nessa noite, em nossas vidas e nessa cidade. Eu clamo a Ti, Senhor, abre nossos olhos, nosso entendimento. Eu clamo nessa noite, começa a restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar relacionamentos de pais e filhos, através do poder da Tua palavra, através do poder de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, faz e fala, Senhor. Em nome de Jesus, apesar de mim, Senhor, e do que sou, e de tudo aquilo que não sou e deveria ser, Senhor, apesar de mim, fala aqueles que aqui estão nessa noite, aqueles que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você acompanha, ou acompanhou nesses versículos, uma conversa do Senhor Jesus com os fariseus, com os mestres da lei e os fariseus. E você vê que aqui se argumenta sobre pai. Nós temos um pai que é Abraão, e Jesus diz, não, vocês têm o pai de vocês. A conversa está pegando fogo, né? Está pegando fogo. E Jesus ele tem um discurso muito forte contra esses mestres da lei e fariseus. Muito forte, é muito forte as palavras de Jesus. Tanto é que no versículo 44, Jesus vai dar nome ao pai daqueles homens, a quem ele diz que é o pai daqueles homens. No 44, ele vai dizer, o pai de vocês é o diabo. Porque vocês querem fazer aquilo que o diabo faz. O diabo é mentiroso, ele é assassino e vocês querem me matar. É isso que Jesus está conversando com esses homens. E no meio dessa conversa, você observou o versículo 41. E ali nós temos um detalhe que não pode passar desapercebido aos nossos olhos. Quando eles falam a respeito da paternidade de família, eles afirmam para Jesus, nós não somos filhos ilegítimos. Esse é o detalhe que o texto nos mostra. Nós, os fariseus falando para Jesus isso. Nós não somos filhos ilegítimos. Essa palavra ilegítimos, ela pode ser traduzida ou ela pode significar qualquer relação sexual ilícita. Você já ouviu falar a palavra pornografia? Essa palavra tem origem à palavra grega porneia, que é a palavra que está aqui nesse texto, porneia. O que significa a palavra porneia? Relação sexual ilícita. Ilícita perante quem? Perante Deus, perante o Senhor. Então, o que nós temos aqui como relação sexual ilícita? O que abrange essa palavra porneia? Ilegítimos. Né? Nós não somos filhos de porneia, é isso que eles estão falando. Abrange o adultério, né? Você sabe o que é adultério, não preciso explicar. Abrange a fornicação. O que é a fornicação? O relacionamento sexual antes do casamento. Abrange a homossexualidade, abrange o lesbianismo, relações sexuais com animais, relação sexual com parentes próximos e qualquer relação sexual que não é abençoada por Deus, que não está dentro do plano de Deus. Agora, a grande pergunta é, por que os fariseus estão falando isso? Nós não somos filhos ilegítimos. Por que essa palavra parece que está sendo lançada sobre o rosto de Jesus nesse contexto e nesses versículos? A gente precisa lembrar da história do nascimento de Cristo. Você lembra? O que aconteceu? José e Maria eram casados quando ela se encontrou grávida? Eles eram casados? Não. Eles não eram casados. E de repente aquela moça, virgem, porque esse era o propósito de Deus, essas eram as profecias, ela se encontra grávida, mas eles ainda não haviam casado. E o José queria dar um jeito de desmanchar o noivado em segredo, para não humilhar ela publicamente. Mas aí o anjo aparece para ele, né, e fala tudo aquilo. Nós não somos filhos ilegítimos. Essa é a palavra deles, dos fariseus para Jesus. Convenhamos, meus queridos, quem de nós aqui acreditaria na história de uma moça grávida que diria que ela estava grávida pelo poder do Espírito Santo? Você acreditaria? Difícil, né? Nós não acreditaríamos. Ao que parece, por essas palavras desses homens, talvez Jesus tenha crescido sobre essa marca, sobre essa acusação, que era uma acusação falsa. A gente precisa deixar isso claro, é uma acusação falsa
de que ele seria filho de uma relação sexual ilícita. Isso não aconteceu. Mas, ao que parece, Jesus cresce com essa acusação. Um filho ilegítimo. Quem sabe, né, era isso que eles falavam. Olha, esse Jesus aí é filho ilegítimo. O pai e a mãe tiveram relações antes do casamento. Talvez nem é filho de José. Talvez Maria, antes do casamento mesmo, pulou a cerca. Não sei, eu estou conjecturando aqui. A Bíblia não afirma isso. Ao que parece, Jesus cresce nesse contexto, com esse estigma. Filho de uma relação sexual ilícita. Bom, para a nossa sociedade hoje, isso é normal. A relação sexual antes do casamento, isso é muito normal na nossa sociedade, mas é importante frisar, é normal para a sociedade, mas não é bíblico, não é a vontade de Deus. Agora, naquela época, na época de Jesus, uma pessoa que nascia assim, ela seria marcada pelo resto da sua vida. Basta você lembrar, quando Jesus, ainda em João, ele cura um cego de nascença e o pessoal está discutindo, quem é que pecou? Foram os pais do cego ou foi o cego? Onde é que está o pecado para que ele nascesse assim, cego? Então, alguém que nascesse de uma relação sexual ilícita carregaria esse fardo na boca dos religiosos da época, na boca da sociedade. Então, nós vemos nas entrelinhas que é provável que Jesus carregou o peso de alguém que cresceu com o peso, ou melhor, com a culpa do suposto pecado dos seus pais. Relembrando, seus pais não haviam pecado nessa área. A gente precisa deixar isso muito claro. Agora, as perguntas que nós precisamos fazer é por quê? Por que Deus escolhe essa maneira para trazer o Criador do mundo? Será que Deus não podia esperar o dia do casamento de José e Maria? Deus podia esperar que eles casassem, para depois, ali antes da noite de núpcias, aparecer um anjo falar com os dois e está tudo certo. Aí não carrega essa desonra de engravidar antes do casamento. Já não bastava que Jesus nasceu em um estábulo sujo de animais, ainda Deus tem que trazer essa situação que aos olhos da sociedade era uma situação desonrosa. Por que Deus faz isso? Por que Deus permitiu? Ou por que Deus construiu a história do nascimento do Salvador com essa situação, no mínimo, duvidosa para nós, duvidosa. Bom, eu quero te dizer que essa é a ponta do iceberg. Essa é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Quando você e eu analisamos o histórico familiar de Jesus, e quando eu falo em histórico familiar de Jesus, eu estou falando da sua árvore genealógica, a genealogia bíblica de Cristo. Nós vamos encontrar muita coisa feia, muita coisa ruim, nós vamos encontrar pecado ali no meio. Mas nós vamos encontrar um Deus de graça, e é sobre isso que eu quero falar. Um Deus restaurador. Um Deus que faz questão de demonstrar todo esse pecado no meio da árvore genealógica do seu filho, que é perfeito, para mostrar que existe esperança e existe restauração. Nós vamos ler um texto um pouquinho grande, mas ele é importante aqui na construção dessa mensagem. Mateus capítulo 1. Se você abriu sua Bíblia, isso é muito bom, significa que você está bom para abrir a Bíblia, mas nós vamos ler aqui na tela ele. E nós vamos fazer um exercício que se fazia muito antigamente, de ler responsivamente o texto bíblico. O que nós vamos fazer aqui? Vai aparecer na tela. E o texto, quando ele tiver um balãozinho com um versículo meio cinza, meio branco, eu vou ler. Eu aqui na frente. Quando for azul, eu quero que os homens leiam. Tá bom, homens? Vamos botar a voz para fora e ler forte e bonito. E quando for amarelo, as mulheres irão ler. Combinado? Então eu leio quando ele é meio branquinho, meio cinza. Azul, homens, amarelo, mulheres. Então vamos lá, gente. Vai aparecer aí na tela. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Homens? Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão.
Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Muito bem, gente. Obrigado pelo auxílio aí na leitura do texto. É importante. E obrigado pela paciência, porque o texto é um pouquinho longo, né? São 16 versículos. A árvore genealógica de Jesus. Genealogia de Jesus Cristo. Quando você olha essa árvore genealógica, e esse é um texto dos quais talvez você e eu nós temos a tentação de fugir dele, né? Aquele plano de leitura anual, você chega numa genealogia, aí o bicho pega, né? Aí complica. Você chega lá em 1 Crônicas, do 1 ao 9, só genealogia. Aí fica difícil. Irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa que Deus deseja falar através desses textos também. Nessa árvore genealógica, e é importante observar que geralmente a genealogia é composta por nome de homens. E a grande maioria aqui são nome de homens. As genealogias bíblicas dos judeus é composta de homens. Com poucas exceções, incluindo aqui Mateus capítulo 1, nós temos algumas citações. Aparecem 4 nomes de mulheres, e uma citação de uma mulher. Uma das mulheres que aparece o nome é Maria. Você percebeu? Está aí na tela o finalzinho. É Maria, da qual nasceu Jesus Salvador. E tem 4 outras mulheres, 3 citadas pelo nome, e uma é chamada de esposa de. Esposa de. Essas 4 histórias eu quero destacar aqui nessa noite, quero resumi-las, porque são as histórias que são improváveis para nós. Histórias que nós não escolheríamos, que nós diríamos, não, o Salvador do mundo não pode vir de uma história dessas. Essas 4 histórias nós vamos destacar nessa noite. A primeira delas é a história de Tamar. E está lá no versículo 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Depois Pérez gerou Esrom. E aí continua. Tamar, você conhece a história dela. Gênesis 38 relata a história dela. Filho de Jacó, chamado Judá, ele teve 3 filhos, Onã e Selá. Então ele casa o primeiro filho mais velho, com Tamar. Só que o era um homem muito ruim. A Bíblia vai dizer que Deus vai o matar. Porque ele era um homem mau, um homem ruim. Então, Judá faz o seguinte: Onã, você tem que assumir a responsabilidade, você casa com a viúva do teu irmão. Essa era uma tradição e uma lei também do Antigo Testamento, porque o primeiro filho deveria ser considerado filho do falecido. Então, Onã casaria com Tamar e o primeiro filho seria considerado filho de Era assim que eram protegidas as viúvas nessa época, era a proteção que existia para elas. Onã não quer dar descendência para o seu irmão. A Bíblia diz que quando eles têm relações sexuais, ele derrama o sêmen sobre o chão, para que ele não dê descendência ao seu irmão. Ele morre também. Bom, sobra só o Selá. E o Judá não quer dar o Selá. Ele tem medo que o Selá vai morrer. Não sei se ele acha que a Tamar está amaldiçoada. Né? Ele não dá o Selá é muito novo. Ele diz, Tamar, você vai para a casa dos teus pais, vive como uma viúva. No tempo certo, eu vou dar o meu filho mais novo, Selá, para você casar com ele. Passa o tempo, você acha que Judá dá o filho para Tamar? Não dá. Não dá. Tamar ouve notícias de que seu sogro está ali na região. Então ela tem uma ideia. Ela se disfarça de prostituta, ela cobre o rosto, como uma prostituta que fica à beira do caminho. Judá é viúvo nessa época. Né? Então ele encontra Tamar, não a reconhece, né? Então ele quer contratar os serviços dela, se é que você me entende. Né?
E ela diz, qual vai ser o pagamento? Ele fala, te mando um cabrito do meu rebanho. Ela pergunta, qual é a garantia? Não tenho nada para te dar garantia. Me dá o teu bordão, o teu cajado, o cordão e o selo, perdão. Cajado, cordão e o selo. Ele, tá bom. O selo era a identificação da família. Alguns meses depois, 3 meses depois, Tamar engravida, a notícia chega a Judá diz, tem que morrer. A lei diz que tem que morrer porque ela adulterou. Então a Tamar tem que morrer, tira para fora de casa e queima ela. Então ela manda um presente para o seu sogro, olha, eu tenho isso aqui, o cajado, o cordão e o selo do homem que é o pai da criança, veja se você conhece. E o Judá vê, observa os objetos e ele entende, ele é o pai da criança. E ele diz, ela é mais justa do que eu. De uma relação sexual ilícita entre o sogro e a sua nora nascem Pérez e Zerá. E de Pérez continua a descendência até chegar ao Salvador. De uma relação sexual ilícita entre sogro e nora, a descendência continua até chegar ao Salvador do mundo. Isso está muito estranho para nós. Não dá para engolir. Está difícil de engolir. Mas a história não termina aí, porque tem a história de Raabe. Juízes capítulo 2 e capítulo 6 vão narrar a história dela. Você sabe qual era a profissão de Raabe? O que ela era? Prostituta. Raabe era prostituta. E Raabe deu abrigo a 2 espiões enviados por Josué à cidade de Jericó. E ela esconde esses homens do rei de Jericó. Então eles fazem um trato. O povo de Israel ia conservar a vida de Raabe em Jericó, se ela pendurasse um cordão vermelho na janela, se ela não denunciasse eles e porque ela deu abrigo para eles naquele momento. Ela os escondeu do rei de Jericó. O povo de Israel invade a cidade de Jericó e Raabe, ela sobrevive. Mas não é aí não acaba a história. Ela não apenas sobrevive, como ela passa a fazer parte do povo de Israel. Mas não para por aí, ela não apenas faz parte do povo de Israel. O nome dela, uma ex-prostituta, está aqui na genealogia de Cristo. Deus fez questão de colocar ela ali no versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Poxa, uma ex-prostituta. Uma prostituta na genealogia de Cristo. Está ficando complicado aí, né? Bom, a história não para aí. Não para por aí. Nós temos ainda a história de Ruth, no livro de Ruth. O problema de Ruth é que ela era moabita. E o povo de Israel não podia se misturar com moabitas. Ou com qualquer outro povo. Ela pertencia a um povo pagão. A sogra dela, enquanto não era sogra, Noemi, resolve fugir para a terra de Moabe, porque está ela junto com seu marido e com seus 2 filhos, porque está tendo muita fome ali na época. Então lá nessa nova terra, o marido de Noemi morre, seus filhos se casam com Ruth e com Orfa, 2 moabitas, e esses filhos morrem. E depois de alguns anos eles vão a Noemi vai voltar para a terra de Israel. E a Ruth volta com ela, uma estrangeira. E você conhece o desenrolar dessa história. A Ruth vai se casar com Boaz, e Boaz é aquele que tem o direito sobre as terras da família do falecido, e ele também tem que assumir a descendência do falecido, parecido com a história de Er e Onã, que eu falei no início. Ele era um parente, um dos mais próximos. O mais próximo não quis assumir esse compromisso. Boaz assume. E Ruth entra para o povo de Israel. Mas não apenas entra para o povo de Israel. Quando você lê o versículo, você vai perceber Boaz, versículo 5, cuja mãe foi, versículo 5, cuja mãe foi Raabe. Aí Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé era o pai de Davi. Então, logo pertinho aí viria nascer o maior rei de Israel. Mas segue mais alguns anos, vai nascer o verdadeiro rei, né? O maior rei é Jesus Cristo, me enganei, não é Davi não. Nasce Davi, depois vai nascer Jesus Cristo da descendência de Ruth. Poxa, mas essa mulher não dava para ter uma descendência mais purinha para vir o Salvador? Misturou uma moabita aqui, podia ser só israelita, assim, puro sangue. Né? Jesus tinha moabitas no seu parentesco, né? Ou na genealogia do seu pai. E talvez a última história
e a mais feia de todos, pelo menos para mim parece ser a mais feia de todos, que é a história da Batseba. E ela nem é citada pelo nome aqui. Versículo 6 diz, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Poxa, mas Batseba casou com Davi. Ela se casou com Davi depois do que aconteceu, que eu já vou contar aqui. Então poderia ter colocado mulher de Davi, porque ela... Não, mas o registro bíblico fez questão de colocar aqui, cuja mãe tinha sido cujo marido tinha sido Urias. Mulher de Urias, perdão. Né? Tinha sido mulher de Urias. Você conhece essa história. Davi está no terraço do palácio, não foi para a guerra. Era a época que os reis tinham que ir para a guerra. Ele não foi, ficou sem fazer nada. Mente vazia, oficina do diabo, né? E lá do terraço ele vê uma mulher bonita, atraente, porque ele se encanta por ela, se banhando. E ele chama para o palácio e ele tem relações com ela. Essa era a Batseba. A Batseba engravida. E o Davi, esperto, né? Esperto como ele é, ele vai tentar dar um jeito. Isso está registrado em 2 Samuel 11. Como é que eu posso consertar essa situação aqui? Já sei. Ele chama Urias para que Urias venha da guerra. Urias está lutando na guerra, faz parte do exército dele. Era um valente soldado de Davi. Na lista dos soldados valentes está lá Urias, hein? Urias está na lista dos soldados que eram os valentes de Davi, os melhores soldados de Davi. Chama Urias, e qual é a estratégia de Davi? Vou conversar com ele, bater um papo, talvez mandar um recado lá para o exército. Ele vem, passa a noite ali, passa a noite com a mulher dele, está resolvido o problema. Não preciso me preocupar com esse filho, aí vai achar que é filho dele. Urias, eu não sei se ele ouviu algum boato do que estava acontecendo ou não, se era apenas por honra, ele se recusa a dormir em casa. Ele diz, olha, os meus companheiros estão lá dormindo, o meu comandante está lá dormindo, a arca do Senhor está numa tenda, eu não vou dormir na minha casa e dormir com a minha esposa enquanto meus companheiros estão lá, na batalha, no meio da batalha. Ele não dorme. Davi dá canha para ele, né? Chama ele para o palácio para beber um vinhozinho, para ele ficar alegre do vinho. Ele faz isso e aí Davi pensa, de repente agora ele vai para casa. Ele não vai. Ele vai dormir fora de casa também. Não dá certo. Qual é a solução de Davi? Escreve uma carta para que Urias entregasse para o comandante Joabe, o comandante do exército de Davi. E nessa carta Davi diz, coloca Urias bem lá na frente, quando a batalha está mais intensa, porque daí ele vai morrer. E é o que acontece. Urias leva a carta da sua sentença de morte e entrega nas mãos do comandante Joabe. E Urias morre. E depois disso, a Batseba chora pelo falecimento do seu marido. E depois Davi manda chamar ela e se casa com ela no palácio. Importante relembrar que esse filho dessa gravidez, ele morre. Ele não sobrevive. Mas depois vai nascer o primeiro filho deles, e você sabe quem é, né? Salomão. E a gente pensa, mas tá feio, tem adultério e tem assassinato no meio. Sabe qual é o nome que Deus vai dar a Salomão? Gedidias. E a justificativa bíblica é porque Deus o amou. Porque Deus o amou. Porque Deus o amou. Meus queridos, quanta história de tragédia e de pecado no meio da árvore genealógica de Jesus. No meio da descendência do Cristo. E o que nós vamos concluir? O que nós podemos concluir com isso? O nosso desejo, talvez o desejo do teu coração, se você está incomodado com essas situações, é que Deus fizesse uma coisa mais purinha, mais perfeitinha para trazer o Salvador. Mas Deus não quis. E Deus não fez. Mas Deus podia esconder todo esse pecado na descendência do Salvador. Deus não fez, não quis. Ele não se importou com isso. Ele deixou muito claro aos nossos olhos, embora às vezes a gente não observe esses detalhes. E o que isso nos mostra? De todas as situações de pecado, de desgraça, de tudo isso, nasce o Salvador do mundo. Isso está registrado como a família de Jesus. E o que eu quero concluir, eu quero te dizer com isso. Não importa como é que foi a sua vida até agora. Não importa como foi a tua família até hoje, e talvez você sofra as consequências disso. Eu quero dizer que não importa o quão feio tenha sido a tua família e a tua vida, ou quantos erros você tenha cometido até aqui, o nascimento do Salvador do mundo mostra
que existe restauração. Mostra que, a partir das piores histórias, das coisas mais feias e que nós podemos chamar sujas, como assassinato, adultério, prostituição, Deus tem o poder de restaurar a vida, de transformar vidas e de trazer bênçãos. A maior bênção vem de uma árvore genealógica toda desconcertada, toda estragada, se é que a gente pode falar assim. Deus tem poder. Lembra da pergunta que eu fiz no início da mensagem? Tinha a ver com peixe. Lembra? Filho de peixe, peixinho é? Eu quero dizer que não. Filho de peixe não é peixinho, pelo menos para a vida de alguns. E eu quero citar aqui, nessa noite, a vida do Ismael. O Ismael mora numa cidade chamada Carazinho, lá no sul, no Rio Grande do Sul. Hoje ele deve ter quase seus 20 anos, eu não sei quantos anos ele tem. O Ismael chegou na igreja batista, da qual eu pastoreava, devia ter seus 12, 13 anos. E ele sentava bem na frente e prestava atenção nas mensagens e nas pregações. Eu lembro de um domingo em que ele não foi no culto, teve que sair com a família, ele vinha sozinho. Não vinha com seu pai e com a sua mãe, não. Ele me mandou mensagem: pastor, me manda a tua mensagem, o esboço da tua mensagem, que tá estudando, eu quero estudar, quero saber o que foi pregado. Ele era um menino muito interessado, embora vinha de uma família totalmente desajustada. O Ismael, ele era o único filho do seu pai e da sua mãe, mas ele tinha vários irmãos, porque seus pais tiveram outros relacionamentos. Então ele era o único filho de pai e mãe, mas ele tinha, alguns irmãos. E essa não era a pior situação, ou a mais traumática da vida do Ismael. A pior situação era o exemplo que ele tinha dentro de casa. O Ismael cresceu vendo seu pai preso não apenas no alcoolismo, mas na droga, e nas drogas mais pesadas. Os irmãos do pai do Ismael, alguns deles eram membros nessa igreja, e eles contavam que muitas vezes, no inverno frio do Rio Grande do Sul, debaixo de chuva, esse homem estava pelas ruas, magro, com o corpo todo detonado, perambulando em busca da sua droga. Muitas vezes ele era juntado de bueiros na sarjeta pelos seus irmãos, porque ele estava lá. Muitas vezes alguém tinha que pagar a dívida dele para o traficante, porque senão ele ia ser morto, ia morrer. Muitas vezes o pai do Ismael tirava coisas de dentro de casa para sustentar o seu vício. E fazia isso na casa dos seus irmãos algumas vezes também. O Ismael cresceu nesse contexto, vendo essas situações. Mas em algum momento, Cristo, Salvador do mundo, entrou na vida do Ismael. Em algum momento, esse menino decidiu que filho de peixe não é peixinho. E ele decidiu que ele poderia fazer diferente. De que a vida dele não ia seguir os mesmos passos que ele viu dentro de casa. Nos erros dos seus pais, e especialmente o erro do seu pai. Em algum momento, Cristo brilhou na vida do Ismael. Em algum momento, o Salvador do mundo agiu no coração dele, que vem de uma família toda desajustada, para trazer transformação. Eu quero te perguntar, você deseja entregar a tua família nas mãos do Senhor? E talvez a tua própria vida nas mãos do Senhor? A equipe de música, por favor, vem aqui à frente. Talvez você vive sob a desculpa daquilo que você viu na tua casa. Mas meus pais eram assim. Mas meu pai era mau, mas minha mãe era assim. Ou talvez você viva sob a desculpa dos teus próprios erros, mas eu falhei e não existe mais solução para mim. A história da família de Cristo, dessas mulheres na genealogia de Cristo, mostra que existe restauração. Elas foram mudadas e transformadas pelo poder de Deus. Isso significa que existe restauração para você e para sua família. Talvez a restauração precisa alcançar aquele filho ou filha perdido. Talvez a restauração é do teu próprio coração, que precisa chamar teus filhos e dizer: me perdoem pelas minhas atitudes, eu falhei até hoje, mas agora eu quero ser mudado por Cristo. Talvez é um casamento sendo despedaçado, destruído. Existe esperança. Deixa eu te convidar para se colocar em pé. E deixa eu te convidar para juntos cantarmos essa música. Uma música de entrega da nossa família, da nossa vida.
nas mãos do Salvador do mundo.